O futebol moderno está se tornando previsível. A não escolha de Vinícius Júnior para melhor jogador do mundo teve seus motivos extracampo, como todos nós sabemos. Porém, a escolha específica de Rodri para receber a bola de ouro me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que estamos vendo a queda do futebol como arte e a ascensão do futebol robótico? I give you the future of football, our clones. Flawless decision-making, guaranteed results. It's what the people want. Football just changed forever. O futebol sempre foi mais que números e estatísticas, mas, ao olhar para o jogo de hoje, vemos um cenário onde jogadores são moldados para obedecer sistemas táticos, colocando a arte do drible e do improviso totalmente em segundo plano. No passado, por exemplo, o Brasil trouxe ao mundo gênios como Zico, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, que não só jogavam para ganhar, mas também para encantar os telespectadores. O Ronaldinho é o maior exemplo disso. Não é à toa que o apelido dele era Bruxo. O cara fazia coisas inexplicáveis em campo. Dribles, jogadas de improviso, jogadas realmente mágicas. Coisas que não vemos mais nos dias de hoje. Neymar é um cara que tentou seguir esse exemplo, mas conforme foi passando os anos, ele foi ficando cada vez mais sufocado em um sistema europeu que valoriza a eficiência acima do espetáculo, principalmente quando ele se transferiu para a França, que curiosamente é o país onde é eleito o melhor jogador do mundo. E esse cartão amarelo, eu vi que você reclamou bastante nas redes sociais. Acabei de encontrar o árbitro agora aqui, falei pra ele, por que você me deu um amarelo? Ele acabou de me pedir desculpa, falou, não, desculpa, eu confio em você. Eu falei, confia em mim agora, né? Agora é mole. Agora eu tô punido, tenho amarelo nas costas, mas isso é uma falta de respeito total com os jogadores. Acho que os árbitros estão ali pra proteger todos os jogadores, né? Acho que o que aconteceu comigo hoje é muito triste. O futebol tá ficando muito chato. O Pep Guardiola é o exemplo perfeito dessa revolução no futebol moderno. E não é à toa que ele é um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. O City, por exemplo, ele exige controle total do jogo. Seus jogadores são incrivelmente eficientes, porém, o seu sistema ele suprime totalmente a criatividade individual de um jogador. Jogadores como Grealish, por exemplo, que encantavam na época do Aston Villa, são transformados em peças de um sistema que limita a liberdade do jogador. E apesar de parecer um pouco cruel falar desse jeito, foi justamente isso que fez o City se tornar a potência que é hoje, dominando a Premier League por completo e conquistando seu primeiro título europeu da Champions. E é aí que entra o primeiro impasse. Eu tenho certeza que nenhum torcedor do Manchester City está reclamando dessa revolução que o Guardiola trouxe. Afinal, as maiores conquistas do clube são depois desse sistema. Porém, para um fã de um futebol mais arte, assistir os jogos do City muitas vezes são chatos, tediosos, robóticos. Inclusive, o Haaland pode ser considerado um símbolo desse Manchester City, porque afinal, ele é um goleador nato, isso ninguém nega. Porém, ele não tem uma habilidade como tinha um Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que também era um goleador nato. Mas o Pep Guardiola não quer isso do Haaland. Ele não quer que ele drible, que ele dê elástico, que ele dê um chapéu. Ele tem uma única função no clube, que é empurrar a bola para o fundo da rede. E isso ele faz com maestria, independente se ele tem uma habilidade a mais ou não. E isso, meus amigos, vocês querendo ou não, é o futuro do futebol. Hoje a base está cada vez mais focada em treinar jogadores para se encaixar nesses esquemas. O que claramente sufoca a criatividade e o improviso de um jogador mais novo, porém a busca é por jogadores cada vez mais táticos que cumpram uma função específica no time, o que nos leva a toda essa polêmica da escolha do Rodri como o melhor jogador do mundo. Porque o Rodri é um ótimo jogador, ele é um jogador que cumpre exatamente o que é pedido, mas você nunca vai ver ele fazendo algo mágico, como o Ronaldinho Gaúcho fazia. O Rodri é um jogador que sempre está na hora certa, no lugar certo, porque ele é treinado para isso, mas você nunca vai ver ele improvisando e tirando um coelho da cartola. Coisas que o Vini Júnior fez de sobra na temporada em que ele foi o melhor jogador do mundo em campo. Mas a premiação foi para o Rodri, que taticamente é um jogador
entre aspas, perfeito. E é aí que eu deixo um questionamento para você que está assistindo responder nos comentários. Vale a pena matar o futebol arte em prol de um futebol mais eficiente? Apesar de ser uma discussão meio inútil, afinal o futuro do esporte é ser cada vez mais competitivo e cada vez mais eficiente, eu ainda acho que existe uma pequena esperança do futebol arte reinar novamente. E essa esperança passa pelos pés de uma nacionalidade específica. E você sabe exatamente do que eu estou falando. O apelido País do Futebol, sem dúvida, não é à toa. Brasil é o maior celeiro de craques da história. Se você for fazer uma lista dos maiores jogadores do esporte, sem sombra de dúvida, a maioria vão ser jogadores brasileiros. E todos esses jogadores têm uma coisa em comum: todos eles jogavam pelo espetáculo. E mesmo com a pressão do futebol moderno chegando inclusive à nossa seleção, eu vejo com bons olhos o futuro do Brasil no futebol. Os novos talentos do país ainda continuam se inspirando na geração que trouxe tantas alegrias pra gente e ainda continuam praticando futebol arte. Enquanto o mundo inteiro se curva à eficiência, o Brasil ainda se destaca pelo improviso e pela emoção em campo. Talvez ainda vejamos um retorno à essência do futebol, onde o inesperado e o instinto voltem a brilhar. Afinal, o futebol é uma arte, e a arte é feita para surpreender e não para seguir regras. Se você gosta de um futebol raiz, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, que isso me ajuda muito. É sério, galera, é algo que é de graça, vocês fazem rapidinho, só que ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, cara, se inscreve, deixa o like rapidinho e se você gosta do futebol arte também, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela, que é basicamente o inventor desse estilo do futebol alegre.